Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da série que apresenta a representação binária de um número inteiro. Nesta segunda parte, discutiremos operações que são feitas diretamente na representação binária de um número. As operações bit a bit vão se comportar exatamente da mesma maneira que os equivalentes dessas operações na lógica proposicional booleana, considerando que o 0 será considerado falso e o 1 será considerado verdadeiro. Para aplicar as operações bit a bit, vou precisar que as representações dos operandos estejam alinhadas, ou seja, bit menos significativo embaixo do bit menos significativo e os bits correspondentes todos alinhados para que eu possa proceder com a operação. Claro, se eu for realizar essa operação em papel manualmente. Na representação computacional, eu já terei garantido esse alinhamento. Novamente, se tiver no contexto de papel e for necessário, adicione zeros à esquerda. A operação de conjunção, o e lógico, resultará verdadeiro, ou seja, resultará em 1 somente quando ambos os bits forem iguais a 1, ambos os bits representarem verdadeiro. Já a disjunção, o ou lógico, só vai dar falso quando ambos os bits estiverem desligados, ambos os bits forem falsos, ambos iguais a 0. A operação de ou exclusivo dará falso quando ambos os bits forem iguais, ambos iguais a 0, ou ambos iguais a 1. E a operação de negação, a qual já citamos antes, quando estávamos calculando o complemento de 2 do número em base binária, inverterá todos os bits. Todos os 1 se tornarão 0, todos os zeros se tornarão 1. Aqui temos 4 exemplos dessas operações bit a bit. Nos 4 casos, os dois números que fazem parte da operação serão os mesmos para que possamos visualizar os diferentes resultados. O primeiro número é o 167 em base decimal, que tem a correspondente representação binária, e o segundo número é o 110 em decimal. Aplicando o e lógico nesses dois números, vejam vocês que terei zeros em todas as posições, exceto naquelas onde eu tinha o 1 em ambos os números. Convertendo isso de binário para decimal, obtenho o 38. Já no caso do ou, vejam vocês que todos os lugares que eu tinha pelo menos um número 1 nas posições correspondentes, o resultado tem 1, ou seja, só não tem o número 1 na posição que tem 0 em ambos. O número correspondente em base decimal é 239. No caso do ou exclusivo, só terei bits ligados nos casos onde os bits correspondentes de ambos os números tinham valores opostos. Veja, o bit mais significativo aí e o que se sucede a ele são dois exemplos, também o bit menos significativo. Lá no meio também tenho uma ocorrência. Resultado dessa operação em decimal é 201. E por fim, se eu inverter os bits de 110, todos os zeros se tornarem 1, todos os 1 se tornarem 0, isso resulta no número em base decimal 145. Além das operações associadas à lógica booleana, outras operações binárias são possíveis, dentre elas os deslocamentos binários. O primeiro deles é o deslocamento à esquerda, cujo operador está aí em destaque. Esse deslocamento à esquerda recebe como parâmetro um inteiro positivo k e adiciona k bits à direita do número. Você pode visualizar esse deslocamento da seguinte maneira, como se você estivesse arrastando os bits todos para a esquerda, k posições, e as posições que ficaram em aberto são todas preenchidas com 0. Na prática, esse deslocamento à esquerda equivale a uma multiplicação por 2. Se, por exemplo, estiver fazendo um deslocamento com k igual a 4, o resultado seria equivalente a ter multiplicado o número por 2 elevado à quarta potência, que é 16. Naturalmente que multiplicar por números muito grandes pode levar a um overflow, situação que a gente tratou no primeiro vídeo. O segundo deslocamento é o deslocamento à direita. O deslocamento à direita vai adicionar também k bits, ele recebe k como parâmetro, agora à esquerda do número. A gente pode pensar numa situação semelhante à que eu descrevi anteriormente. Você estivesse arrastando os bits agora para o sentido da direita, as posições que ficaram vagas à esquerda estarão preenchidas com 0 e os bits que excederam para a direita, os limites são todos perdidos, são desprezados, são descartados. Esse deslocamento pode vir a estar associado com uma divisão
por 2 elevado a k. O deslocamento para a esquerda está associado com a multiplicação por 2 elevado a k. O deslocamento para a direita também pode ter essa conotação se o sinal for propagado. Se o sinal for propagado, teremos essa equivalência. Se não, teremos apenas um deslocamento binário que não corresponde necessariamente a essa operação. Em C++, esse operador de deslocamento para a direita é aritmético, ou seja, corresponde de fato à divisão por 2 elevado a k. Já a divisão inteira da linguagem não é euclidiana, é uma divisão que preza pelo menor resto, menor no sentido de mais próximo do zero. Isso significa que, no caso de variáveis com valores negativos, pode haver uma diferença entre o uso do operador aritmético, deslocamento à direita, e a divisão inteira, conforme vamos ver no próximo exemplo. Temos aqui um código bem curto em C++ que ilustra os dois deslocamentos e também a relação do deslocamento para a direita com a divisão inteira. Vou usar como valor de A um número positivo 1, 2, 3, 4, 5, 12.345, e como segundo número o B com valor menos 98. Se eu fizer o deslocamento para a esquerda em duas posições de A, seria equivalente a multiplicar aquele número por 2 elevado a segunda, 2 elevado a 4, resultaria em 49.380, que ainda cabe no número inteiro, portanto não há overflow. Se eu deslocasse ele 3 posições para a direita, que equivaleria a uma divisão por 8, o resultado seria corretamente 1.543, e nesse caso coincidiria com o resultado do operador divisão. Agora, no caso do número negativo, é que surge a divergência. Deslocar esse número para a esquerda 2 posições seria equivalente a multiplicar por 4. 4 vezes 98 daria 392 negativo. Já dividir ele por 8, com a divisão euclidiana, o resultado seria menos 13. Vejam vocês que logo abaixo eu faço a divisão de b por 8, que é 2 elevado à terceira, e o resultado é menos 12, havendo essa divergência aí de semântica entre o deslocamento para a direita e a divisão implementada em C++. Ao trabalhar com representações binárias, é natural que surja a necessidade de se identificar se um determinado bit está ou não está ligado, ou de mudar esse bit de ligado para desligado e vice-versa. Todas essas situações são tratadas por meio de máscaras binárias. Uma máscara binária nada mais é que um padrão binário que vai me permitir fazer essas perguntas a respeito da condição de um bit em particular, ou talvez de alterar esse valor. A máscara mais comum de todas é o número 1 deslocado k posições. A representação binária de 1 contém apenas um bit ligado, todos os demais iguais a zero, e esse deslocamento também preservará essa propriedade. Terei apenas um bit ligado resultante e todos os demais bits à esquerda ou à direita, todos iguais a zero. Com apenas esse bit estar ligado, eu posso agora consultar o késimo bit por meio de um operador e. Quando eu aplico esse operador e em um número qualquer, como todas as minhas posições estão zeradas, 0 e qualquer coisa dá 0. O único que pode dar diferente é justamente o bit, onde está o 1, o único bit ligado. Se no outro número que eu estou aplicando, essa máscara, o bit também estiver ligado, 1 e 1 vai dar um número diferente de 0. Agora, se o número que eu estou querendo extrair, o késimo bit, ele estiver desligado, 1 e 0 vai dar 0 também. Portanto, um número natural e a máscara 1 shift k dará verdadeiro, ou seja, um número diferente de 0, caso o bit esteja ligado, e vai dar 0 caso o bit esteja desligado. O bit em questão é o késimo bit. Se eu usar essa mesma máscara, um shift k, com o operador ou o operador de disjunção, ele vai ligar esse número. Isso porque a máscara tem todos os bits zerados. 0 ou qualquer bit vai dar justamente o valor do bit. Se o bit for 0, vai permanecer dando 0. Se for 1, agora dá 1, porque 1 ou 0 é 1. Como na nossa máscara o 1 está ligado na késima posição, o fato dele ser 1 vai automaticamente ligar aquele bit caso ele não estivesse ligado ainda. Se ele já estava ligado, ele vai permanecer como estava. A mesma máscara, quando negada, vai me permitir desligar o bit. Quando eu inverto a máscara por meio da negação, agora todos os bits da máscara se tornam 1, exceto um único bit, que é o késimo, que estava ligado e se torna um bit desligado. Ao aplicar o operador AND, operador de conjunção, em um número inteiro,
todos os bits que estão associados ao bit ligado vão dar o próprio valor. Afinal, se o bit estava ligado com 1, vai dar o próprio 1. Se ele estava desligado e 1, vai dar 0 também. Mas no bit que agora está desligado na máscara, 0 e qualquer coisa vai dar 0. Portanto, se ele estava ligado, ele será desligado. E se ele estava desligado, ele vai permanecer desligado. Uma máscara que também está ligada com a máscara que a gente vem discutindo é ela mesma, só que subtraída de uma unidade. Quando eu faço isso, tiro uma unidade, desconto uma unidade da minha máscara, tinha todos os bits desligados, exceto 1, vai resultar numa máscara que tem os K primeiro bits, todos eles ligados, por conta da propriedade da própria subtração. Eu pegaria esse 1 emprestado, e esse processo de pegar emprestado ligaria todos esses bits aí. Isso vai permitir que, com o operador E, eu copie os K bits menos significativos de um parâmetro N. Para a esquerda desses bits ligados vai ter tudo 0, com E vai dar 0 mesmo. E nos ligados a gente já viu que, estando todos ligados e usando o E, ele vai replicar os bits como estavam no parâmetro N. Aqui temos um exemplo do uso de máscaras binárias no contexto de rotacionar a representação binária de um número K posições, aqui no caso para a direita. Então vejam vocês, eu vou receber como parâmetro o número a ser rotacionado e o K é o número de bits que eu quero fazer a rotação. Ao fazer a rotação, eu vou deslocar o bit K posições para a direita, e a gente sabe que esse processo de deslocar para a direita vai fazer com que eu perca K bits. Esses bits que foram perdidos, eu quero passá-los para as K posições que foram abertas à esquerda do número. Isso vai ser feito aí agora na variável L. O R tinha os números já deslocados, com as K primeiras posições iguais a 0. Então agora eu vou pegar o E e vou extrair esses K bits que foram descartados por meio da máscara, que é 1 Shift K menos 1. Então o L guarda os números que serão descartados no processo feito na variável R. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar esses bits do L e vou deslocar eles tantas posições quanto forem necessárias para ele ocupar agora as K primeiras posições. Então eu calculo por meio do sizeof quantos bytes tem numa saída de long. Cada byte tem 8 bits, por isso essa multiplicação por 8. E agora eu desconto o K, que são as posições que eu terei a meu acesso. Desloco o L vai ocupar essas posições e agora componho todo o número final usando a operação de disjunção, o OU com R, que contém todos os demais bits nas posições que eu queria. Então vejam vocês aí que eu vou fazer um teste de validação dessa rotina com um número inteiro que, em notação hexadecimal, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para facilitar a visualização dessa rotação. Então, vou imprimir o resultado também em hexadecimal da rotação desse número para a direita em 8 posições. Então, vejam vocês que o número deslocou para a direita, os 7 e 8 estariam perdidos, mas eles reaparecem no início do número. É como se o número fosse cíclico e eu tivesse rodado, ele tivesse escrito numa roda em alguma coisa circular e eu tivesse girado, e acontece isso daí. Se eu fizer com 16 bits, então metade do número desce e a outra metade reaparece na frente. Com 3 bits apenas, aí já dá esse número que já não guarda tanta semelhança com o número original, mas em representação binária foi exatamente isso que aconteceu. Os 3 últimos bits foram descartados e reapareceram no início do número. Outra operação interessante associada com a representação binária de um número é a extração do bit menos significativo. O bit menos significativo aqui no caso não é o que ocupa a posição 0, mas sim o primeiro bit que está ligado à representação binária. Eu quero fazer justamente isso, saber qual é a posição na representação binária que tem o primeiro bit ligado. E dá para fazer isso em complexidade constante. Não é necessário passar um a um com os bits num laço, verificando até encontrar o que a gente deseja. Isso pode ser feito através de uma operação bem simples. Basta fazer a conjunção do número com o seu simétrico. Ou seja, em C e em C++, o bit menos significativo de n vai ser o resultado de n e menos n. O resultado dessa operação vai dar o valor, que é a primeira potência de 2. Na representação binária, todos os bits correspondem a uma potência de 2 a ser somada. Então, esse será o resultado dessa operação. Se eu quiser não apenas identificar como desligar no número original esse bit, eu poderia, claro, pegar o próprio número e fazer a conjunção com a negação do número que eu encontrei que ocupa aquela posição. Isso está correto e dependeria, claro, da chamada da função LSB. Só que é possível fazer diretamente sem invocar a função LSB também com outra conjunção, agora com
o número n-1. Veja que no primeiro caso, para identificar qual é o número, é n e menos n. Agora, para apagar esse número, o resultado dessa operação é o n com esse bit apagado, é n e n-1. Essa rotina CLSB pode desligar um a um todos os bits ligados em n. Se eu for contando quantas vezes essa rotina executou, quando eu terminar de desligar todos os bits, eu terei contado um número de bits ligados na representação de n. A complexidade dessa rotina seria proporcional a m, onde o m seria o número de bits ligados em n. Então temos aqui um código que implementa as duas funções, isso a gente já tinha no texto anterior, não tem novidades, e a função que conta o número de bits ligados em n. Então começa a contagem em 0, enquanto o n não for igual a 0, qualquer número positivo que não é igual a 0 tem ao menos um bit ligado. Então eu incremento minha contagem e desligo esse bit. Aqui eu fiz direto, sem usar a função CLSB, mas eu poderia ter invocado ela aí, fazendo a igualdade n igual CLSB de n. Quando n se tornar zero, significa que todos seus bits foram desligados e, portanto, o seu parâmetro de contagem tem registrado o número de bits que ele tinha ligado originalmente. Para finalizar, o compilador GCC oferece uma série de funções que já trabalham na representação binária de um número. Por exemplo, a função built-in popcount, veja que essa função e todas as demais são prefixadas por dois símbolos de underline, significando que é uma função reservada do compilador. Essa função retornará o número de bits ligados em x, equivalente a que eu acabei de mostrar para vocês. Eu fiz uma implementação para vocês dessa função, mas caso você esteja usando o GCC, você poderia ter chamado diretamente essa função. A segunda função que eu quero mostrar para vocês é a built-in CLZ, que vai retornar o número de zeros à esquerda da representação binária de x. O CLZ que dá nome da função é essa semântica dada em inglês. Já a função CTZ conta o número de zeros à direita. Então são duas funções para contagem de zeros na representação binária. CTZ também remete em inglês à semântica da função. Tomar cuidado que as funções anteriores CLZ e CTZ têm comportamento indefinido se o x é igual a zero. Então são funções que devem ser chamadas em números diferentes de zero. E também uma função interessante é a FFS, que vai te dar um índice do bit menos significativo. Eu mostrei para vocês a LSB que extrai o valor desse bit menos significativo, não a posição. Então se eu tenho um número, por exemplo, o número 10 em representação binária, tem o segundo bit, é o primeiro bit que está ligado, o bit associado com 2, ele está ligado o segundo e o quarto bit. Quando eu uso a LSB, ele retorna 2, para indicar qual é a potência de 2 que está associada ao bit menos significativo. Já a FFS vai te retornar o valor 1, porque a numeração dos bits começa em 0, então seria o bit 0, bit 1. Então, bastante útil para usar em conjunção com a LSB. Aqui um exemplo de chamadas dessas funções do GCC com o número 1968. Ele é o produto de 123 por 16. Escolhi esse número justamente porque ele tem 4 bits zerados antes do primeiro bit ser igual a 1. Então a contagem de bits nessa representação é igual a 6. Vocês podem ver na representação binária são 6 números 1s. O índice do primeiro bit ligado, que é o FFS, vai te dar 5. Então, o bit 0, o bit 1, o bit 2 e o bit 3 são todos iguais a 0. Bit 5, índice 5 é o primeiro bit igual a 1. O CLZ vai contar o número de bits à esquerda que está zerado. Veja que nessa representação binária aí eu tenho 11 dígitos. Então, para completar os 32 de um inteiro, faltam 21 que são todos iguais a 0. E os bits zerados à direita, a gente pode ver na nossa representação, no comentário, são exatamente 4 bits iguais a 0 até atingir o primeiro 1. Trouxe para vocês mais problemas, aqui são 5. 3 deles são do Etcoder, não são exercícios muito fáceis, mas são exercícios de contextos muito interessantes, vale muito a pena ler e tentar resolver esses problemas. E caso você não consiga, vale a pena ler o editorial ou ler um código que resolve o problema para entender as relações propostas. Temos um pouco mais fácil do Codeforces e também temos um do OJ, todos eles ligados as operações comentadas nesse vídeo. Aqui a gente encerra a questão da representação binária
e seguiremos com mais vídeos abordando tópicos de matemática no contexto da programação competitiva. Até lá!